Hoje, eu confesso a vocês que toda segunda-feira, nesse horário, é uma alegria que se renova nós estarmos aqui reunidos em uma sala online, porque mesmo com as dificuldades havidas e nos reunirmos presencialmente, nos reunimos aqui nesta sala online, vamos fazer um estudo do Evangelho. Hoje nós estamos até este momento com 65 pessoas e nós vamos juntos ao término do estudo, da palestra, da reflexão, da lição do Evangelho, lá no finalzinho, nós vamos juntos fazer aquele momento de oração, de conexão com o alto, para fortalecer a nossa ligação com Deus e pedir em oração, juntos somos força. Lembro sempre disso, porque é uma forma de nós recebermos uma chuva de bênçãos, como um passe espiritual. Porque naquele momento nós realmente nos colocamos à disposição. E então, Jesus foi categórico: tudo aquilo que pedirdes em oração e com sentimento havereis de receber. Então, fique até o final. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, e lá no finalzinho você vai nos ajudar a buscar esta conexão e abastecer o nosso espírito do alimento espiritual que nós necessitamos. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 18 do Evangelho, dos itens 6, 7, 8 e 9. Do tópico: aqueles que dizem Senhor, 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 nem todos entrarão no reino dos céus. Depois nós vamos ver quem vai entrar então. Vamos aprender aqui hoje. E o que é que tem que fazer para garantir essa entrada? Está dentro do tema do capítulo, né? Que é aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. E o capítulo é muitos os chamados e poucos os escolhidos, que nós já iniciamos no último estudo. Muito bem. A pergunta é, primeiro, antes, aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Ok. Quem é que vai entrar então? Já vou responder uma daquelas perguntas lá do início. Já. Somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, disse Jesus, lá no Evangelho de Mateus. Vários me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em vosso nome, não expulsamos demônios em vosso nome. E então eu lhes direi claramente: retirai-vos de mim, vós que praticais iniquidades, vós que fazeis obras de iniquidades. O que é isso? São aquelas atitudes, aquelas ações em desobediência à lei de Deus. É o que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 21, 22 e 23. Agora eu tenho uma pergunta para nós que estamos aqui neste fórum seleto. De sã consciência, eu, você, nós, todos nós, de sã consciência, nós somos candidatos a uma vaga no reino dos céus? Conhecendo o que conhecemos do mecanismo da vida, que tudo tem começo, meio e fim, que estamos aqui de passagem, daqui vamos para algum lugar. Para onde que a gente gostaria de ir? Convenhamos, para o céu. Lembra do último estudo? Que é aquele ambiente de alegria e de felicidade, como o ambiente de uma festa de bodas. Nós estudamos aqui semana passada. Então, de sã consciência, nós também queremos ir para lá. A questão que se faz agora, a pergunta é: qual é o investimento que eu estou fazendo para adquirir esse crédito? Para merecer? O que nós estamos fazendo de fato para nos credenciarmos a uma vaga no reino dos céus? Porque nós não ficaremos aqui definitivamente, não.
Nós estamos aqui de passagem. São algumas décadas, uns mais, outros menos, mas todos ao término da sua missão, da sua tarefa, do cumprimento da sua tarefa, teremos de fazer a partida. Enquanto nós estamos investindo de nós, do nosso tempo, em estudo e aprendizado para colocar em prática e, de fato, colocando em prática. Nós estamos fazendo esse investimento para garantir esta vaga no reino dos céus? Eu vou colocar aqui para nós uma reflexão do ponto de vista da lei dos homens aqui, como que a coisa acontece. Eu me recordo que há muitos anos atrás eu li uma notícia, era sobre empregos. E um fato da vida real, vou relatar aqui. Um empresário precisava preencher uma vaga no alto escalão da sua empresa. Era uma vaga para um executivo. Um salário bastante interessante, da ordem de 20 salários mínimos. Anunciou a abertura do processo seletivo e recebeu milhares de currículos de pessoas interessadas na vaga. Feita uma primeira triagem, tirou 100 para fazer uma avaliação mais cuidadosa. Extraiu 20 currículos de milhares de e-mails que recebeu. E daqueles 20, para aqueles 20 foi marcado, então, um dia de entrevista com todos eles. Chegado o dia, era uma manhã muito gelada, muito fria. A entrevista estava marcada para as 7 horas da manhã. Quantos vocês acham que apareceram lá? Todos. Afinal de contas, quem é que queria perder uma oportunidade daquela? Era uma vaga só, mas tinha 20 querendo. 7 horas da manhã. Eles chegaram muito antes. Foram acolhidos, colocados numa antessala. 7 horas cravado, entrou na sala o entrevistador. Cumprimentou a todos e fez uma pergunta. Quem aqui leu o noticiário dos jornais de hoje? 3 levantaram a mão. Ele educadamente dirigiu-se aos outros 17, cumprimentou-os por terem chegado até ali e os dispensou. Porque eles se prepararam só até aquela sala, eles não se prepararam para a sala seguinte. Na primeira pergunta que foi feita, eles já foram dispensados. Sobraram 3 que foram um a um à entrevista e um deles foi escolhido. E por que eu estou dizendo isso? Para a gente começar a nossa reflexão e comparar com como é que é lá do outro lado, aquele ambiente de alegria e de felicidade que é o reino dos céus. O que eu tenho que fazer para ir para lá? Para merecer? Porque aqui, esse tempo, essa temporada, ela é finita. Mas a alma é imortal, vai seguir a trajetória e vai para algum lugar. Que lugar é esse que eu quero ir? E olha que interessante, para aquela vaga, aquela concorrência que milhares de pessoas queriam, só tinha uma vaga. Lá no reino dos céus é o contrário. Lembra lá da porta que nós estudamos? A porta é uma, mas milhares de pessoas podem entrar. E quem são as pessoas que poderão entrar? Todos que se prepararem adequadamente, ao contrário daqueles que se candidataram a uma vaga aqui na Terra. Então, aqui é assim, e tem uma limitação. Porém, Deus é infinitamente justo e bom e dá oportunidade a todos que queiram e que se preparem adequadamente. Então, qual é a saída para aqueles que vivem dizendo, Senhor, Senhor, deixa eu entrar? Sem ter se preparado, não vai entrar. Então, qual é a saída? O que fazer? A vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que amemos os nossos semelhantes. Nós já vimos isso, nós já estudamos, vou só recordar aqui, quando Jesus pregava sobre essa questão e o doutor da lei diante dele disse o seguinte, ok, mas me fala qual é o maior mandamento da lei, que é o que me interessa, é o maior mandamento da lei. E Jesus perguntou para ele, o que você sabe sobre isso? O que é que está escrito lá? E aí, bom de teoria como de fato era, ele declina, amareis a Deus sobre todas as coisas, de todo o vosso coração. Primeiro mandamento. E o segundo, amareis o vosso próximo como a vós mesmo.
Aqui se resume toda a lei e os profetas. E Jesus diz: faça isso. É isso que nós temos que fazer. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nós vamos encontrar um outro trechinho que diz assim: todo aquele, pois que ouve estas palavras, dizia Jesus, que eu digo, e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Logo veio a chuva, vieram os ventos, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a casa não ruiu. O que significa isso? Estava fundada em base sólida. Qual é a base sólida que vai garantir essa tranquilidade para os nossos próximos passos na caminhada espiritual? Exercitar a lei de amor, praticar o bem. E é a partir de nós mesmos, e nós vamos aprender isso aqui hoje. É possível? É. E é muito simples? É. O que eu tenho que fazer? Vamos ver daqui a pouco. E aí, ainda do Evangelho, diz o seguinte: e todo aquele que aprender a fazer isso, já terá seu crédito lá do outro lado do mundo espiritual. E ensinar outras pessoas a fazerem, eles terão ainda créditos adicionados. Então, uma coisa é eu praticar, outra coisa é eu ensinar que outras pessoas pratiquem. E aqui eu gosto de falar, já falei sobre isso em outros estudos, de trazer para o culto do evangelho no lar. É o melhor ambiente para que a gente ajude, ou perdão, ensine outras pessoas aquilo que Jesus ensinou. Além de nós produzirmos uma energia diferenciada no nosso lar. E a criança aprende pelo exemplo. Nós vimos aqui num dos estudos anteriores. Dê o exemplo. Então, meus irmãos, quem é que vive dizendo Senhor, Senhor, Senhor? Allan Kardec responde: todos aqueles que professam a missão de Jesus. Em outras palavras, todos aqueles que se dizem cristãos. Mas se não praticam, são aqueles que vão chegar na porta lá e dizer: deixa eu entrar, deixa eu entrar. Ah, mas cadê suas credenciais? Deixa eu ver se sua ficha. Então não basta chamá-lo mestre ou senhor, se nós não seguirmos os seus preceitos e colocarmos em prática de fato. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, tem lá um alerta que eu gosto muito, já trouxe aqui e trouxe hoje novamente. Que adianta eu conhecer a lei, como faziam os fariseus? Sabiam tudo sobre a lei. Que adianta? O mandamento maior, as instruções dos espíritos, e não me tornar melhor. Do que adianta? Nós vamos precisar avaliar melhor como é que anda nosso comportamento. Se a gente anda dando muita desculpa que não tem tempo para exercitar a lei de amor, tem algo errado, porque nós deveremos incorporar isso no nosso dia a dia, para que a gente efetivamente possa garantir o crédito, o direito ao bilhete de passagem para o outro lado da vida, para um lugar de alegria e de felicidade, conforme Jesus compara naquela parábola que nós já estudamos no último estudo. E ele diz: há muitas pessoas que só têm a prece nos lábios. Não tem valor ter somente a prece nos lábios. Se nós não nos tornarmos melhores, mais caridosos, mais indulgentes para com os nossos irmãos de jornada, de convivência. Não tem valor porque, da mesma forma como os fariseus, que Jesus cita tanto nos seus ensinamentos, tem a prece nos lábios, não tem no coração. Não tem no coração, não gera aquela emoção. Não gerando emoção, não se mexe. Fica só na vida contemplativa. O espírito Neio Lúcio, eu quero compartilhar aqui conosco, que estamos aqui nessa reunião agora, nos relata um episódio que ilustra bem esta situação daquelas pessoas que insistem em manter a prece apenas nos lábios. Chama-se O Valor do Serviço. Livro Jesus no Lar, lição O Valor do Serviço. E havia uma discussão acalorada e Jesus, percebendo que aquilo podia descambar para caminhos indesejados,
tomou a palavra e narrou o seguinte: havia um certo fariseu que alcançara tamanha notabilidade na sociedade em que vivia, em que ele tornou-se, hoje a gente chamaria de celebridade, lá no topo. Ia ao templo todos os dias orava, jejuava, estudava, conhecia a lei como poucos, desde Moisés até os últimos profetas, tinha cuidados com a sua alimentação, vestia-se com uma túnica branca alva como o lírio, mas não se aproximava das pessoas. Queria saber de gente. Considerava impuras as pessoas. E aí Jesus disse o seguinte: acontece que num dado momento houve uma epidemia numa cidadezinha pequena cidade próxima de Jerusalém, e que acometeu aquelas pessoas, onde muitas pessoas morriam rapidamente. O plano espiritual decide agir. Isso Jesus contando. E o povo nessa hora estava mudo, silêncio total. O plano espiritual envia um mensageiro divino para tocar e sensibilizar o campo mental de encarnados na cidade vizinha da onde estava havendo a peste, para que encarnados fossem até lá trabalhar, exercitar a caridade, socorrer os doentes na medida do possível. De quem que ele se lembrou? Quem que ele foi procurar? Aquele que se julgava o santo fariseu. Quando o mensageiro divino se aproxima dele, não consegue adentrar o campo mental, porque ele estava mergulhado dentro de si para consigo na sua vida contemplativa, de contemplação. Não ouvia a voz dos mensageiros do alto. Ele imediatamente pensou: a quem recorrer? Vou buscar as outras pessoas que são amantes da lei. Mas também elas estavam envolvidas, mergulhadas dentro de si para consigo, e não conseguiam captar a inspiração dos benfeitores espirituais, que precisavam intuir, inspirar encarnados para trabalhar na cidade vizinha. O que ele fez? Vou procurar quem me ouve. Saindo dali, ele encontra um antigo criminoso que tivera uma vida de crimes e que caminhava sozinho, meditativo de si para consigo, desejando efetivamente regenerar-se dali para frente. E ele pensava: o que fazer, como fazer? Quem daria a ele uma oportunidade? E mergulhado naqueles pensamentos, o amigo espiritual aproxima-se dele, alcança-lhe as fibras invisíveis do pensamento, e ele começa a seguir o pensamento, de continuar aquela estrada e seguir até o vilarejo onde a enfermidade estava acometendo as pessoas. E ali ele vai, e ali ele chega, e imediatamente ele começa a trabalhar. Socorrer aqui, acolá, improvisar remédio, dar o mínimo de conforto às crianças e sepultar cadáveres insepultos. E assim ele conquista de Jesus, no ponto da narrativa, grandes créditos espirituais. Como ninguém se manifestara, houve um silêncio total, Jesus arremata, diz: é bem verdade que a virtude é venerável, mas de que serve se ela fica guardada tal qual uma joia rara, trancada num cofre? Enquanto que o amor cobre a multidão de pecados, de tal forma que o trabalho na obra do bem, realizado pelo pecador arrependido, dará a ele créditos para que ele chegue no reino dos céus, muito antes do que aquele que se diz justo, porém ocioso. Vocês entenderam? Quer dizer, não adianta eu ter toda essa teoria e não ter ânimo para me matricular na tarefa, arregaçar as mangas e, de fato, trabalhar. Então, o único caminho, diz Allan Kardec, que nos está aberto para encontrar graça diante de Deus, o direito
a travessia, o bilhete, o passaporte, a entrada, como a gente fala, é a prática da lei de amor e de caridade. Só o conhecimento teórico não basta. Então, eu trago esta reflexão, que está no capítulo objeto de estudo da semana, para que nós levemos para o travesseiro. Nós já estamos realmente investindo no nosso ganha-pão espiritual, porque o corpo vai perecer. Quem vai seguir a trajetória é o espírito. É comum nós ouvirmos pessoas dizerem assim: olha, eu já estou bastante feliz, eu já encontrei um caminho. Basta encontrar um caminho? Claro que é legal encontrar o caminho. Imagina a pessoa perdida e achou um caminho. Mas aí vem uma outra questão não menos importante. Descobrir o que mesmo? Qual é a direção? Estamos na direção certa? Exemplo, Paulo, o apóstolo. Antes, Saulo, obediente, dedicado, trabalhador, honrava os compromissos, mas estava num caminho no sentido contrário ao que Jesus ensinava. Até que ele encontra o mestre e teve aquela visão. E ele pergunta: o que queres que eu faça? Então é importante achar o caminho, mas é muito melhor que a gente confira se estamos na direção certa. E a direção aqui é trabalho na obra do bem. E aí entra as atitudes nossas, que eu trago para cá para a gente começar a trazer isso para a prática, para o dia a dia. Uma prática que nós podemos e devemos exercitar todos os dias, a regra de ouro, ditada por Jesus: não faça para o outro se você não quer para você. Se você não quer para você, então não faça para o outro. Agora, faça mais. Faça para o outro aquilo que você gostaria que lhe fosse feito. Então, aí tem um parâmetrozinho aí para a gente avaliar. Já estamos fazendo isso? Aquelas coisas que eu adoraria que me fosse feito, o outro também. Simples assim. Ao longo da nossa jornada. E aí nós extrapolamos, além da casa, na rua, no trabalho, onde nós estamos. Como é que nós estamos considerando o outro? Eu sei que a mídia, os canais de informação nos trazem notícias muito ruins. Mas não é porque algumas pessoas ainda não enxergam o outro que nós não vamos enxergar. Ao contrário, Jesus pede para que a gente enxergue e faça mais por ele. E entremos em ação. Todos nós já possuímos, em algum grau, condição de trabalhar para adquirir esse crédito para adentrarmos o reino dos céus. Já há muita coisa boa dentro de nós para exercitarmos diariamente, para nos credenciar como aquele pecador arrependido que botou a mão na massa e adquiriu créditos diante de Deus, muito para chegar lá no reino dos céus, muito antes do que aquele que vivia só de teoria. Então, como é que eu faço isso? Tomando uma atitude. Só que para eu tomar uma atitude, eu preciso querer. Eu me recordo que li certa ocasião, se não me engano, escrito por Leon Denis, que um dos recursos extraordinários que Deus criou e deu a nós, humanos, é a vontade. Se eu não quiser, não vou fazer. Então, nada na nossa vida vai mudar se nós não efetivamente não quisermos, não tivermos vontade. Preciso querer. Então, aquela história lá do fariseu: eu sei de tudo isso, mas ficava só na contemplação, oração e jejum. Não é isso. A vida é movimento. Quando o discípulo atormentado procura o mestre e pergunta a ele o que era felicidade, porque ele estava há muito tempo atormentado e não sabia o que era isso, disse-lhe o mestre: atividade, trabalho. Use a sua capacidade de realizar. Então eu trouxe aqui para nós algumas coisas para a gente, de repente, levar para o travesseiro, se nós quisermos, claro. Vou colocar algumas palavrinhas aqui, você pode anotar aí, ou você pode usar o exercício de memória, do jeito que você achar melhor.
A palestra é gravada, você poderá assistir depois, se quiser. Mas coisas para nós levarmos para o travesseiro, tomar a decisão de realmente eu quero exercitar isso, quero me tornar uma pessoa melhor. Então vamos lá, primeira palavra, trazendo já para o dia a dia. Aceitação. Aceite o outro como ele é. Atenção. Quem de nós aqui neste time, nós estamos aqui um time hoje com 70 pessoas, não gosta de atenção? Eu gosto, eu tenho certeza que muita gente gosta. O outro também. Amizade. O rei Salomão, 1000 anos antes da era cristã, já dizia: se você encontrou um amigo, então você encontrou um tesouro. Ah, como faz falta, não é? Benevolência. Deixa a semente do bem florescer e frutificar. Companheirismo. Juntos o fardo fica mais leve. Compreensão. Vamos procurar compreender o outro, sem exigir transformação ao nosso modelo, não é? Cumplicidade. Vamos junto, vamos caminhar junto. Estimular, incentivar. Indulgência. Quando perceber uma deficiência do outro, não passar para frente, verificar se a gente também não comete aquele equívoco. E paciência. Quem de nós não é convidado a exercitar a paciência diariamente? Perdão. Esta daqui ouço sempre, mas perdoar é muito difícil. É, por isso que a ferramenta existe. Se fosse fácil, não precisaria dela. Reconhecer o outro, um estímulo, um elogio. Como é difícil para algumas pessoas reconhecer um bom trabalho. Coisa simples, mas que promove um envolvimento de uma energia que estimula, que faz com que a pessoa sinta-se bem, fica bom para todo mundo. E a solidariedade, nos ajudarmos. E a tolerância, como disse Allan Kardec. Trabalho, solidariedade e tolerância. E assim, meus irmãos e irmãs, em Cristo, eu quero convidar você, feita esta reflexão, para pensar o que mais pode fazer e tomar uma decisão de fazer para construir uma vida feliz. Não que a sua vida não seja, mas ainda melhor. Que você sinta-se que está dando o seu melhor para que fique bem para todos. Então eu elegi só 5 dessa lista que eu declinei aqui: atenção, amizade, companheirismo, compreensão e paciência. Vamos lá. Eu coloquei 5 aqui. Você pode eleger 2, 3, uma. O importante é que a gente não fique no papel daquele lá que se julgava justo, porém ocioso. Cheio de saber teórico, porém ocioso. Então depende de quem? De mim, neste momento, tomar esta decisão. Depende de quê? E aí entra aquela ferramenta valiosíssima da vontade. Eu preciso querer. Então, eu vou contar aqui para nós uma história de uma pessoa que se viu diante de uma reflexão como esta e tomou a decisão de tornar-se melhor. E levou a efeito, e colocou em prática. E eu quero compartilhar com você o resultado disso. Qual foi o resultado disso? A proposta era que a vida ficasse melhor. De fato, ficou. Eu já contei essa história. Era um outro momento, provavelmente um outro público. Hoje eu vou trazê-la novamente, porque a ideia é deixar alguma coisa que a gente leve para o travesseiro, que vale a pena nós fazermos o nosso melhor. E só que isso só vai acontecer se eu tiver vontade, se eu desejar. Então havia um homem, uma pessoa comum, como somos nós, trabalhador, honrado, tinha uma família, casado, duas crianças, vida boa. Porém, ele desejava se melhorar ainda mais, para que ficasse melhor ainda para todas as pessoas com quem ele convivia.
os seus familiares, seu ambiente de trabalho. Conhecer a doutrina espírita, gostava de assistir palestra. E era uma sexta-feira. Naquela sexta-feira, um tema naquela palestra que lhe tocou o coração. E ele decide, sai dali pensativo. E chegou à conclusão de que praticar a caridade depende apenas e tão somente de um ato de vontade. Se eu quiser, eu arregaço as mangas e faço, como fez o pecador arrependido da nossa historinha. Essa é a história de Tom. Tom volta para casa meditativo na lição que acabara de aprender. Afinal, na sua opinião, agora dependia apenas de um ato da vontade. E ali, voltando do centro para casa, ele toma a decisão de colocar em prática a lição já no dia seguinte. Sabe aquela coisa, não vou deixar para segunda-feira? Não. Ele falou, a partir de amanhã eu já tenho a oportunidade de colocar isso em prática, eu vou colocar em prática. Foi isso que ele fez. Na segunda-feira, ele já estaria em férias. No sábado pela manhã, ele tinha uma viagem já marcada, planejada com a devida antecedência. Então, no sábado pela manhã, sairiam de viagem para a praia, ele, a esposa e duas crianças. Logo pela manhã, de sábado, despertaram, tomaram o café da manhã, as malas estavam arrumadas, as crianças já entraram no carro logo depois do café, uma ansiedade danada. Tom estava pronto, mas faltava a esposa Evelyn. Evelyn cuidou de tudo como fazem as mães, mas faltava cuidar de si. Tom começou a ficar impaciente, começou a olhar no relógio, mas ele lembrou que ele havia tomado uma decisão e feito um projeto de ser uma pessoa mais paciente, mais tolerante, mais compreensivo, mais companheiro, mais amigo. E resistiu mais alguns minutos. O suficiente para que a Evelyn aparecesse, dizendo, pronto, estamos tudo pronto. Quando ele levanta os olhos e olha a esposa arrumada, lembrou que ele seria mais amigo, mais cuidadoso. E aí, então, fez um elogio. Disse, Evelyn, como você está bonita. E ainda mais com esta roupa nova que você comprou. Evelyn sorriu, seus olhos marejaram, o coração palpitou, exultante de alegria, devolveu-lhe, Tom, que bom que você gostou. Eu estou feliz. Há quanto tempo que você não me notava ali? Claro que ela enviou-lhe uma mensagem. Porém, fora excelente a contribuição, porque dentro dele havia um projeto de novos comportamentos para novos objetivos. Partiram para a praia, foi um dia inteiro de viagem. O cansaço, o estresse, porém, ao cair da tarde, chegaram no destino. A noite já se aproximava, ainda havia claridade da luz do dia, mas as crianças queriam ir até a praia. E a mãe encontrou uma maneira de acalmar aquela ansiedade e pede ao marido, antes de nós descarregarmos e acomodarmos as coisas, vamos até a praia. Tom estava exausto, pensou em desistir. Imediatamente lembrou que houvera naquela sexta-feira à noite feito um projeto de se tornar uma pessoa melhor. E então ele aceita o convite. E foi só alegria. Lá dentro dele, ele estava disposto a dar mais atenção, ser mais amigo, mais companheiro, mais compreensivo, mais paciente. Todos começavam a colher as alegrias daquela atitude tomada após compreender que a mudança que eu desejo tem que acontecer dentro de mim, não dentro do outro. No dia seguinte, café da manhã, Evelyn propõe ao marido, logo após o café da manhã, todos felizes, primeiro passeio do dia. Um dia de passeio no museu. Museu das Conchas. Agora anote o detalhe, Tom detestava museu. Um dia inteiro de passeio dentro do museu. Pensou em declinar do convite, mas ele imediatamente lembrou que ele havia se comprometido consigo mesmo de ser uma pessoa mais paciente, mais compreensivo, mais amigo, mais presente, mais companheiro. E então aceitou o convite. Foi o dia inteiro, cansativo. Porém, à noite, quando retornaram, Tom convidou a esposa para fazer uma avaliação do dia de passeio. E aí ele diz a ela, olha,
ela diz a ele assim: e então, que tal? Eu vou te contar uma coisa. Eu nunca imaginei que eu gostasse tanto de museu. Então, naquele momento, ele se preocupou em devolver a ela que ele estava ali para promover esta alegria, aquilo que era importante. O outro, a outra, as crianças, que fosse bom para todo mundo. Foco naquilo que é importante. No dia seguinte, programaram um passeio com os amigos. Já estavam atrasados em relação ao horário combinado. Lá estava ele de novo impaciente. Antes de reclamar, lembrou que se teria uma pessoa mais paciente, mais tolerante, mais compreensiva. Então é nós honrarmos aquilo que nós assumimos conosco mesmos. E assim 2 semanas se passaram, como num piscar de olhos. Véspera da viagem de volta. As malas arrumadas na noite anterior, na véspera. Preparavam-se para dormir. Tom observara que desde a tarde a esposa estava diferente. Calada, pensativa, meditativa. E então, antes de dormir, ele pergunta a ela. Primeiro ele observa, passamos dias maravilhosos, 2 semanas se passaram como num piscar de olhos. E de repente vejo você diferente. O que está acontecendo? E então ela responde, Tom, estou refletindo. Você sabe que algumas semanas atrás fui ao médico e ele me pediu vários exames e eu os fiz e os levei a ele e ele me disse que está tudo bem comigo. E eu sei que depois disso você foi conversar com ele sem mim. Por acaso ele lhe disse alguma coisa diferente daquilo que me falou? Ele disse, não. Por que essa dúvida agora? E aí ela responde, Tom, é que você tem sido tão bom para comigo, para com as crianças, que pensei que eu estivesse com alguma doença incurável e prestes a morrer. E ele disse, não, Evelyn, você não está prestes a morrer. Eu é que comecei a viver a partir das transformações que ele se propôs. Então, para finalizar, quando desejar que as coisas mudem para melhor, façamos nós a mudança que nós desejamos que aconteça, ao invés de cobrar que o outro faça essa mudança ou essa transformação. Então, meus irmãos, Tom percebeu, se propôs, surpreendeu a todos os membros da família e transformou a existência terrena num verdadeiro paraíso. Como é que ele conseguiu isso? Quando descobriu que aquela mudança depende apenas e tão somente de um ato da vontade, de querer e agir. Dito isso, vamos recapitular. Vimos até aqui. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino do céu. Quem entrará? Aquele que fizer a vontade de Deus. Qual é mesmo? Que amemos o nosso semelhante. E que, para isso, basta vontade e ação. Para levar para o travesseiro, era a que tínhamos para hoje. Agora nós temos ainda 15 minutos, espaço para perguntas, e na sequência nós vamos para a prece, que nós vamos fazer juntos, que é aquele momento de reenergização do ambiente aí onde você se encontra. Fabrício, Pode falar. o senhor falou de levar para o travesseiro, né? Olha, E na deixa eu hora ver, que o meu senhor, áudio sumiu. Espera lá, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Fale. o senhor falou de levar para o travesseiro para fazer uma reflexão. Uhum. E o senhor falou na primeira vez, o senhor falou aceitação. Depois, na segunda vez, o senhor falou incompreensão. Uhum. A pessoa que tem a aceitação, ela fica muito mais flexível para fazer o perdão, não fica? Sim, sim. Porque o perdão é um exercício. É um exercício. Nós temos que ficar felizes quando nós vamos dando os primeiros passos nessa direção. Porque é um exercício, não é uma coisa pronta que eu chego ali, ou então uma peça que a gente encaixa. Eu preciso ir trabalhando esse fortalecimento. Na história que eu acabo de narrar, quantas vezes ele teve o impulso de agir como nos velhos comportamentos. Correto.
Ajudou? Sim. Que bom. Acho que nós poderíamos dar uma contribuição que, apesar de todo o esforço a que se referiu a Grício, né, Grício? A pessoa pode fracassar, o que é muito comum. E aí, como é que faz? Eu penso o seguinte, duas coisas. Jamais alimente essa possibilidade quando você vai fazer alguma coisa. Se ela acontecer, seja caridoso consigo. Faça de novo. Como diz a música, tente outra vez. Agora, é importante o que o Donizete lembrou, nós somos seres ainda imperfeitos, a caminho do progresso. Pode escorregar? Pode. Qual é o perigo? É gostar de escorregar e de ficar deitado.